episódio do nosso Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora desse podcast. Vou me descrever para vocês, para o nosso público que tem deficiência visual. Eu tenho pele clara, cabelos castanhos escuros, abaixo do ombro, lisos, olhos castanhos também, uso óculos de armação dourada, brincos em tons de prata e cristal. Estou usando também uma corrente no pescoço, prata e cristal, uma blusa bege de gola alta e manga comprida. Aqui temos um cenário com cortinas pretas atrás de mim e na lateral, uma mesa preta com equipamentos e câmeras para todos os lados. Em cima da mesa nós temos algumas revistas da Alta Política, o Instituto de Educação Política, que também hoje traz aqui em Porto Alegre, a cidade onde nós estamos gravando este podcast, uma convidada especial, a jornalista Kelly Silva, que vai se apresentar para vocês. Tudo bem, Kelly? Boa tarde, Gisele, tudo bem? Tudo bem. Me chamo Kelly, sou de Cuiabá. Ou vou me descrever. Eu sou morena clara, uso óculos de vista, tenho cabelo preto, estou vestindo uma camisete azul clarinha, brincos pretos e uma gargantilha dourada. Kelly, é um prazer te ter aqui conosco na cidade de Porto Alegre. Pegou dias bastante chuvosos aqui na nossa cidade, mas, na verdade, algo te trouxe até aqui, não é? Tu és jornalista, veio nos visitar com algum propósito. Então, gostaria que tu contasse um pouquinho para o pessoal que nos acompanha quem tu é e o que tu vens fazer em Porto Alegre. Então, eu sou jornalista de Cuiabá, sou cuiabana, mato-grossense. Sou jornalista há 12 anos. Trabalho na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Cuiabá. Estou na gestão já tem 2 anos, né? Conheci o Júlio, do Instituto Alta Política. Coordenador do Instituto Alta Política, isso, né? Júlio Pujol. Júlio Pujol. Através da coordenação do meu curso de jornalismo, quando eu iniciei a faculdade, eu estava procurando uma pós-graduação e fui indicada até o Instituto Alta Política. Uhum. Entrei em contato com o Júlio, a gente trocou ideias e eu comecei a fazer a pós via online, né? Porque foi na época da pandemia. E porque a pós acontecia presencial aqui em Porto Alegre, né? No momento da pandemia ficou online, né? Uhum. Então, a minha intenção na época era vir fazer 15 em 15 dias. Mas, por conta da pandemia, acabou sendo uma aula virtual. Que agora já chegou nessa fase, né? De conclusão, que agora resta eu terminar o TCC com o Júlio, né, uhum. da pós, mas vim também a Porto Alegre não só para conhecer o Júlio e o Instituto, mas também conhecer Porto Alegre em si, que é uma cidade maravilhosa, bem acolhedora. Acabei chegando no momento de chuva e frio. Junho. Para uma cuiabana que é acostumada com um calor de 40 graus, Sim. acima de 40 graus, né? Então, eu fiquei meio impressionada com o frio daqui, né? Totalmente diferente de outros frios que eu já peguei em outras cidades. Vindo para cá em junho, tu pôde conhecer a típica Porto Alegre. Não iniciou o inverno ainda, mas tem muita coisa por vir. Tem muita coisa. Mas me conta, Kelly, tu encontrou o Instituto Alta Política como? Por que tu buscou essa pós e essa formação após estudar jornalismo? Porque o curso de jornalismo pode direcionar para diversas áreas, não é? Sim. Hoje, pelo que tu relata, tu atua na política. Então, gostaria de te perguntar há quanto tempo tu trabalha na gestão pública, o que tu faz lá em Cuiabá, mais especialmente na Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura, e o que te levou a escolher uma formação, uma especialização em alta política após a faculdade de jornalismo. Eu acredito que foi mais incentivo dos meus avós, né? Meus avós são muito políticos, desde criança a gente sempre debateu no meio do almoço, do jantar na sala. Minha avó também, muito política. Então, tem essa coisa familiar na política. Eu iniciei a minha carreira na área da política em rádio comunitária. Fui incentivada por jornalistas, presidente de rádio, presidente de bairro, líder comunitário. Então, eu via muito isso desde pequena, dentro de bairro.
e eu acabei me adaptando, criando aquele vínculo com a política. Sempre gostei de ler, de buscar informações, participar de eleições de bairros, levantar bandeira, ir para a rua, debater, buscar ir atrás do voto, né? Sim, esse é um ponto interessante, sabe, Kelly? Eu me identifico bastante, porque também tenho uma proximidade com a área da política aqui em Porto Alegre, e justamente quando me perguntam, eu relato que isso iniciou na infância. O meu avô me levava para carregar bandeira, não, ele não era um militante político, mas participava das eleições, me levava para carregar bandeira. Era a época que a gente ganhava camiseta de político, e eu adorava. Showmício, né? Showmício, e aí político era celebridade na época, né? Para as Exatamente. crianças chamava muita atenção, para algumas até horário político eu gostava de assistir. Então, tem aquela coisa de, tipo, de criança, eu quero pegar na mão do político, eu quero pegar na mão do prefeito, quero tirar uma foto, um abraço. Então, isso foi me aprimorando mais. Então, teve uma... Hoje em dia, não mais, mas naquela época que eu comecei a fazer faculdade, eu queria entrar numa televisão, num estúdio, fazer um estágio. Então, eles sempre me disseram, você quer ser jornalista, você pode ser sem formação, mas para você entrar numa rede de televisão, numa rádio, você precisa ter um certificado, um diploma. Então, foi quando eu busquei estudar, formei em jornalismo, e cada aluno da minha turma, colega de faculdade, teve um destino diferente. E, por incrível que pareça, eu fui uma das únicas que quis entrar na área da política. Porque não é todo mundo que gosta de política. Ou você ama ou você odeia. Exatamente. Ou tem já assim, um direcionamento por questões familiares mesmo, né? De já ter um histórico de berço na política, ou é o fascínio mesmo que nos leva até lá, a vontade de transformação, mas para a área do jornalismo isso é um detalhe bastante importante, né? Porque atuar na política pela perspectiva da comunicação de um jornalista é especial, é importante para os políticos. Um bom jornalista também promove um bom político. Um bom político. E quando eu fui para a área da política, eu quis um direcionamento. E aí eu fui buscar algo que me pudesse levar a uma especialização. E foi quando eu procurei ele por Cuiabá, por Mato Grosso, Brasília, Goiânia, e aí não encontrava algo, né, no meu perfil. Por carência de... por carência. Mato Grosso é carente, né? Em questão desse tipo de formação na área da política. Isso, de pós. Pós, mestrado. Então, as pessoas buscam ir para fora esses cursos. A Universidade Federal do Mato Grosso, tu sabe dizer se tem o curso de gestão pública, administração pública? Tem. O FMT tem. Tem essa gestão. Mas aí, o que acontece? Você vai tentar concorrer a uma bolsa de estudo, é muito concorrido. Às vezes, você não tem um tempo para você ali ficar esperando uma bolsa do Enem, se cadastrar. Então, é mais fácil você pagar uma pós. Então, foi quando eu conheci o Instituto Alta Política, comecei a fazer o curso por outros mediadores, né? Mas também busquei outros cursos fora do Alta Política, em jornalismo investigativo, na área da política também. Então, eu fui me aprimorando, e hoje, pelo esse reconhecimento de curso, de certificado, de pós, essas coisas relacionadas ao estudo da política, até a gestão pública, eu sou formada em gestão pública também. Então, tecnólogo? Não, gestão pública mesmo, faculdade. Faculdade. Legal. Então, isso aí foi abrindo as portas para mim, portas do jornalismo para mim. Então, hoje, no meu currículo, trabalhei no Banco da Amazônia, já trabalhei em vários sites bons de Mato Grosso, já fui gerente de divisão de imprensa da Câmara Municipal de Várzea Grande, onde eu tomava conta da imprensa. Em seguida, participei de bastante campanha política, né? Participei também da campanha da senadora Selma Arruda, que foi cassada por Caixa 2, na época em 2018. E como foi essa experiência? Atuar com uma liderança como ela, os desafios que provavelmente tu pode ter observado de perto dela como uma mulher na política, né? E até essa própria cassação, como tu considerou
isso, se foi correto, se não foi, se foi justo, por quem estava de dentro, nos bastidores, próxima a ela. Como foi essa situação? Eu acho de uma forma injusta, né? Uhum. Uma forma injusta, porque ela também, como uma magistrada, né? Que o nome dela foi feito através da juíza Selma, né? Que é a ex-juíza. Ela foi feita através da corrupção, né? Que ela prendeu todos os envolvidos na corrupção de Mato Grosso. Que ela ficou muito famosa, né? Virou uma celebridade, uma juíza celebridade. Sim. Até o Fantástico fez muita matéria com ela, o dia a dia dela. Então, ela se aposentou, porque o nome dela estava muito forte, muito concorrido. Ela se aposentou como juíza e encarou o pleito eleitoral. O pleito eleitoral para o Senado. Que ano foi? Foi em 2018. 2018. Ela foi junto com o Bolsonaro, né? Ela era do partido do Bolsonaro. Isso. E então, assim, da mesma forma assim que os mato-grossenses vê que ela foi ingênua, né? Mas ela sabendo de todo o processo político que ela enfrentou, que ela acusou e, ao mesmo tempo, caiu sobre ela. Mas ela alega que ela contratou a agência de publicidade, uma agência de publicidade, antes da eleição, no mês de abril, para fazer a campanha dela, o marketing dela. Tá. Porém... Mas tu não chegou até ela por meio dessa agência? Não. Já estava vinculada na campanha? Na campanha. Sim. E daí ela pegou e contratou essa agência e tal, para tomar conta da imagem dela, né? Porque ela queria ser conhecida como a ex-juíza, mas também uma palestrante para estudante de advocacia da OAB. Sim. Então, ela contratou essa empresa só para fazer essa imagem dela. Contratar ela para fazer um curso, uma palestrante. Porém, foi muito dinheiro, né? Mais de milhões que ela contratou a agência. Infelizmente, quando ela foi romper esse contrato, já era tarde. Ela foi romper o contrato em pré-campanha ainda? Isso, em pré-campanha. E ficou devendo cheque para a empresa. A empresa que ela contratou de agência de publicidade. Mesmo assim, ela continuou a eleição, ganhou a eleição, e isso foi para julgamento, né? E foi quando ela estava no mandato dela de 1 ano e meio já, ela foi cassada por Caixa 2. Por conta desse motivo. Deste contrato que deveria ter sido encerrado em pré-campanha e se estendeu para a campanha. Para a campanha. Entendi. Tu vê ela uma magistrada... Que caiu no próprio... Infelizmente. Infelizmente. E como que foi essa questão, assim, ali internamente? Vocês se desvincularam? Dali tu partiu para outro mandato? Foi direcionada? Como tu seguiu tua trajetória depois dessa experiência? A experiência foi um choque, né? Porque ninguém esperava. Todo mundo esperava ficar 8 anos. Tu estava morando em Brasília? Cheguei a ficar em dois meses em Brasília. Gostou e retornei. De morar lá? Maravilhoso, Brasília, né? Trabalhou no Congresso? Trabalhei no Congresso. Que incrível. E, assim, foi somente 2 meses, né? Porque a gente estava naquela parte de contratação, tal, porque eu fui bem depois, porque eu já tinha um cargo aqui, eu só saí para trabalhar na campanha dela. Mas pôde sentir esse dia a dia, assim, do Congresso Nacional, dia-a-dia. Como jornalista, ia para o plenário, normalmente, sessões, tudo mais. Normalmente. Muito interessante, uma experiência que eu vou levar para o resto da vida, né? Mas que foi uma coisa curta, mas foi uma experiência incrível. E, assim, os mato-grossenses, eles não admitem isso que aconteceu, né? Porque ela foi uma senadora mais votada. Ela teve 700 mil votos, a primeira. Imagina. Então, assim, foi uma coisa assim que pegou todo mundo em choque. Ninguém esperava, porque as pessoas queriam mudança, não queriam mais aqueles caciques mato-grossenses que sempre estão ali no poder, uma pessoa diferente. Exatamente. Ela era a única senadora mulher representando o Estado. Representando o Estado de Mato Grosso. E após ela, o suplente, quem assumiu? Não, aí Mato Grosso teve uma outra eleição. Teve uma outra eleição, porque os 2 suplentes dela foram cassados também. Nossa, teve mais uma eleição para eleger o Carlos Favaro, que é o ministro da Agricultura. Foi ele que entrou no lugar dela na outra eleição. Entendi. É uma coisa... E aí, dali, tu foi direcionada? Eu fui direcionada para a Câmara Municipal de Várzea Grande, que eu fiquei como gerente de divisão de imprensa por 2 anos e meios. E agora eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu estou lotada na Câmara Municipal de Cuiabá.
mas eu faço trabalho para a Secretaria de Meio Ambiente, que é o vereador que eu estou trabalhando, que agora ele está como ele pediu afastamento para assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Foi eleito vereador, aí subiu para a pasta do meio ambiente, Exatamente. o suplente assumiu na Câmara. Exatamente. E ele está agora tomando conta dessa área no município. No município. E aí é um ponto também que eu quero entrar contigo agora, justamente sobre como andam as políticas públicas da cidade de Cuiabá. O que tu pode contar para a gente da tua secretaria, que tu observa, a Secretaria do Meio Ambiente, as outras pastas do município também, educação, saúde, segurança, porque, como tu sabe, esse programa aqui tem um foco em falar da acessibilidade, que é a acessibilidade em alta, né? A gente aborda essa pauta de uma forma que traga em evidência para as discussões, mas é importante a gente saber o que Cuiabá tem também de projeto nas outras áreas, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre acessibilidade. Sim. Cuiabá hoje ela está uma cidade desenvolvida, né? Cuiabá é uma cidade muito grande. Ela é uma cidade muito antiga, muito antiga. Qual a idade de Cuiabá? Cuiabá tem 306 anos. Ela é mais antiga que Porto Alegre, ela 251 anos Porto Alegre fez nesse ano. Ela é mais antiga. Então, quantos habitantes? Hoje, só Cuiabá tem 700 mil habitantes. No estado todo, chegamos a 4 milhões. Né? Quantos municípios no Mato Grosso? Mato Grosso hoje está com 141 municípios. Perfeito. 141 municípios. Então, assim, hoje Cuiabá ela cresceu muito, está uma cidade desenvolvida, tem seus defeitos, ainda tem, né, por conta da gestão que a gente está no momento, mas, como eu posso te dizer, a Secretaria do Meio Ambiente hoje de Cuiabá, ela é bem ampla, tem suas dificuldades, não tem como negar. Mas vocês operam com uma equipe que tu considera razoável, um quadro de servidores que colaboram, um quadro de CCs Não, sim, tem os colaboradores, sim, que são excelentes, estão prontos ali para toda hora. Eu digo no sentido... Os desafios são mais internos ou externos, tu considera? Eu acredito que seja interno. Conta da gestão, né? Mas o atual prefeito é parceiro? Sim, é parceiro. O prefeito de Cuiabá é parceiro com a secretaria todas, né, que são base do prefeito. Não tem rincha, não tem esse tipo de coisa. São bem articulados. Então, assim, voltando ao assunto, hoje temos a Secretaria de Cultura, que está fazendo um belíssimo trabalho, eu cheguei a comentar com o pessoal aqui, de hip-hop. Hoje a gente está fazendo o quê? Tirando esses adolescentes das ruas e fomentando com a fomentando cultura. Por quê? Porque não sei outras cidades, mas em Cuiabá é momento de febre. E nesse momento de febre agora em Cuiabá, que eu digo, o movimento hip-hop cresceu muito, do nada, expandiu lá. O que acontece? A prefeitura, hoje em dia, com a Secretaria Municipal de Educação, ampliaram algumas praças e toda semana tem um evento de hip-hop. E por ser realizado nos parques públicos, a Secretaria do Meio Ambiente é parceira. Desse projeto? Sim, a Secretaria do Meio Ambiente é parceira em tudo. Sim. Tudo que seja baseado com base do prefeito e base da prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente ela sempre está presente para ajudar. Ela sempre está disponibilizando alguma coisa. Certo? Sim. Então, assim, são parceiros em tudo. Em questão também, hoje, a Secretaria de Meio Ambiente tem uma parceria juntamente com o vereador, que ele é o secretário de Meio Ambiente, o Banho Solidário. Não sei se eu cheguei a comentar contigo. Eu gostaria que tu explicasse para a gente como funciona esse projeto, que é um projeto interessante. O Banho Solidário, ele foi fundado em 2016, né? Tem a coordenadora, que é a Marta, eu cheguei a conhecer a Marta, que ela é a coordenadora desse projeto social. É social, é por meio de ONG, entidade. Isso, é uma associação, não é bem uma ONG, mas é uma associação. Uma associação, projeto, que eles criaram. Um trailer, né? Uma van, que eles chegam num ponto de uma praça, onde tem bastante moradores de ruas,
e atende muito idosos. E ali é onde tem aquela troca de roupa, troca de banho, corte de cabelo. Eles dão um alimento, refeição. Se for no período do almoço, eles dão almoço. Se for no período da janta, eles dão a janta. E eles te dão aquele banho naquelas pessoas de rua, corta o cabelo. Tem mulheres que chegam a fazer maquiagem. Eles deixam a opção da pessoa escolher a roupa, né, que eles querem usar. Tem um brechó à disposição, alimentos. Um vestuário. Higiene. É importante para preparar também para uma entrevista de emprego. Exatamente. Em alguns casos, né, para que o pessoal possa recuperar a dignidade. E ali fica disponível, sabe, no centro da cidade de Cuiabá. Diariamente? Diariamente. Geralmente fazia uma vez por mês, né? Uhum. Mas agora eles estão se adaptando com bastante recurso, porque vive à base de doações também. Mas tem projeto público, recurso público também investido? É uma ajuda, né? Sim. Uma ajuda da prefeitura, editais? das secretarias. Não. É uma ajuda abertamente, né? Uhum. Então, eles pegam um ponto, tipo, hoje eu quero ficar no ponto ali da prainha. Eles ficam ali na prainha. Uhum. Hoje eu quero ficar no Beco do Candeeiro, que é um beco onde fica aqueles moradores de rua, usuário de drogas. Ah, sim. E eles vão ali. Hoje eu quero ir para tal bairro, eles vão. Eles atendem. Todos os dias. Atendem. E eles vivem de doações. Uhum. Tem empresários ou pessoas de fora. E todos os dias eles disponibilizam alimento também? Alimento, né? Uhum. As refeições? Refeições. Entrega de marmita. Entrega de marmita. Então, ele já tem aquele contato daquelas pessoas, né? Já tem aquelas pessoas certas, porque eles vão ali. Então, é muito raro chegar alguém de fora que não participa do projeto. Ele já sabe, tem cadastro daquelas pessoas que sempre estão aqui no mesmo lugar. Sim. Né? É um projeto de desenvolvimento social e direitos humanos. Exatamente. Que passa pela área da acessibilidade também, né, Kelly? E certamente deve atender a pessoas com deficiência também que estão em situação de rua, que infelizmente é uma realidade também aqui em Porto Alegre, mas deve ser em outros municípios, outros estados e deve ser em Cuiabá, né? É parecido. Sim. E falando um pouco mais assim sobre a cidade, tu pôde observar que aqui em Porto Alegre, já que tu trabalha no meio ambiente lá, né, aqui em Porto Alegre a gente tem vários parques públicos. É um forte da cidade. É uma cidade não muito turística, mas que hoje conta com várias oportunidades de eventos, atividades. A Orla, que foi toda revitalizada. Tu teve a oportunidade de conhecer, né? Eu quero saber também qual foi a tua percepção sobre Porto Alegre, qual era a tua expectativa ao vir para cá, o que tu sentiu da cidade, como tu sentiu essa cidade, e fazer essa relação entre os parques públicos, que eu sei que aqui, como eu disse, é um forte, eu sei que a gente tem e atende muito bem, a galera costuma se reunir para tomar o chimarrão, né, de todo domingo, mas de sempre, do final de tarde, do pôr do sol de Porto Alegre, nos parques e também voltado para a Orla. Queria saber se isso rola lá em Cuiabá, o que o povo cuiabano gosta de fazer, se também a Secretaria do Meio Ambiente está atuando na manutenção desses parques de forma ativa, como funciona? Então, Gisele, eu fiquei muito contente quando eu cheguei em Porto Alegre, porque da outra vez que eu vim, passei por aqui, eu fui para Gramado e não deu tempo de conhecer a cidade. Passei do aeroporto para lá, né? Então, assim, eu achei a cidade incrível, bonita. Eu gosto muito de museu, arte plástica. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu comentei com o Júlio, eu falei, nossa, que lugar incrível. Por quê? Cuiabá, temos museus, são bem cuidados, bem tratados, mas não tem o modelo daqui. Aqui é totalmente diferente. Em que sentido? São obras magníficas, né? Eu cheguei a conhecer a biblioteca. Que imagem é aquela? A biblioteca pública? Isso, aqui? Que coisa linda. No Centro Histórico de Porto Alegre. Muito, muito. Eu fiquei encantada. Com as pinturas que estão ali, sim, sabe? A nossa arquitetura é realmente muito bem conservada, né? Muito. De 200 anos atrás. Muito. E o interessante é que todos os museus que eu fui com o Júlio, outros lugares, até a igreja, a catedral também, muito linda a catedral. Que coisa maravilhosa. A Catedral Metropolitana, que é importante abrir um parênteses, eu não sei se tu conseguiu reparar ao chegar, pela frente já existe uma rampa de acesso,
que é uma providência de acessibilidade arquitetônica, que foi uma luta também da presidência da FADERS, que é a Fundação de Articulação e Desenvolvimento das Pessoas com Deficiência do Governo do Estado. O presidente é cadeirante, ele participou dessa luta para que houvesse acessibilidade desde a porta da catedral para as pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida até o seu entorno. E não que fosse acessado por uma lateral ou por uma porta auxiliar. Então, ele costuma dizer que ele foi o responsável também por ter estragado a frente da catedral, mas, claro, de uma forma brincando, né? Porque aquilo é acessibilidade, jamais representaria um estrago, e sim um desenvolvimento, processo das pessoas com deficiência, mas teve que haver uma modificação na fachada e na portaria da Catedral Metropolitana por conta da acessibilidade para as pessoas com deficiência física. Interessante. E outro ponto interessante que eu achei bacana é a questão dos tapete vermelho. Ah, sim, luxuoso, muito né? luxuoso, muito elegante. Sim. E uma coisa assim que deixa a gente muito encantada. Eu fiquei super encantada com o ambiente, com a cidade, com os lugares, muito, muito, e Museu pretendo de voltar. Arte do Rio Grande do Sul, tu chegou a conhecer, né? Conhecemos. Centro Histórico de Porto Alegre, Chalé da Praça 15, Muito, que é muito bacana. Também um espaço hoje de lazer e gastronômico, mas que é histórico da nossa cidade. O mercado público, a gente não pode conhecer uma capital sem ir ao mercado municipal, né? Com certeza. Uma coisa que me encantou também foi do mercado público a questão do pessoal do Ubanda, né? Que ficam ali benzendo e tomando passe. Achei muito interessante, Sim. uma coisa muito aberta, religiosa, Sim. sem preconceitos. Sim, realmente a cidade é muito plural na cultura e na diversidade. Né? Eu sou suspeita para falar de Porto Alegre, mas sou ansiosa para conhecer Cuiabá. E aí eu quero que tu me conte sobre como é lá o momento de lazer, como o pessoal costuma curtir, aproveitar os espaços da cidade. Então, Cuiabá é uma cidade muito calorosa, muito aconchegante também. As pessoas que vão lá são bem receptivas. Assim, hoje Cuiabá ela tem, juntamente com Várzea Grande, é como se fosse uma cidade única, as duas, para mim, pelo meu ponto de vista, que a minha família é de Várzea Grande, eu moro em Cuiabá, e trabalho em Cuiabá, mas a minha família é de Várzea Grande. Os cuiabanos têm uma tradição muito forte em comer pacu, que é o peixe tradicional do Rio Cuiabá. Do Rio Cuiabá. Do Rio Cuiabá. E tem um ditado que diz que, a partir do momento que você come cabeça de pacu, você não vai embora mais de lá. Né? Esse é o ditado. Mas e como que faz o pacu aí? O pacu? Qual é a forma tradicional de preparo? O pacu você come ele em posta frita, né? Uhum. No trigo com fubá frito. Ah, que delícia. Ou você come ele assado, recheado com farofa de banana. Ah, banana da terra. Banana da terra e farinha de mandioca. Aqui a gente tem dificuldade com banana da terra, né? Não é a região. Então, lá nós temos muito. Então, esse é o prato, a culinária tradicional de Cuiabá. E também temos a Maria Isabel, que é feita de carne seca com arroz. É o nome do prato? É o nome do prato, Maria Isabel. Maria Isabel, carne seca com arroz. É tradicional esses dois Misturado? pratos. Misturado? É tipo um risoto. Ah, sim. Tipo um risoto. Maria Isabel. Sabe por que leva esse nome, não? Tá aí, uma boa pergunta. Não tô Vamos descobrir, vamos pesquisar, porque chama Maria Isabel. Maria Isabel, um prato típico. E aí o pessoal se reúne para essas questões de comer as comidas tradicionais e tudo mais, que nem aqui a gente tem o hábito do chimarrão, não tem algo assim que reúna a galera num parque. A Secretaria do Meio Ambiente se envolve em eventos culturais, qual é a maior, assim, a maior atuação, né, desses eventos e da secretaria, como que funciona? Ela se envolve, até porque a Secretaria do Meio Ambiente ela toma conta dos parques, né? Uhum. Então tem que estar sempre revitalizando aquele parque, aquela grama, aquela árvore sempre podada, sempre está tomando conta também da iluminação. Então os parques são todos pela Secretaria do Meio Ambiente, pelo bairro, né? Tem que estar tudo ali organizadinho, pintadinho. Para essas pessoas poder participar do lazer, ter aquele lazer, aquele espaço de cultura nos parques. Então, assim, hoje, Cuiabá, temos
o nosso parque de lazer ali são o Parque das Águas, onde tem muita capivara, tem o jacaré, no meio do centro político. Aham. Temos a Orla do Porto, que recentemente foi revitalizada pela Prefeitura de Cuiabá. Ai, como aqui. Então, assim, esses são um dos pontos que nós temos em Cuiabá para passeio, né? Temos outras coisas? Temos museu, temos quadra de esporte, temos a Arena Pantanal, que final de semana também ela se fecha ali as ruas para brincar. Que é o skate, estádio, que é o estádio do time do Cuiabá, que foi construído para a Copa. A Arena Pantanal. E que, além dos jogos, também serve como espaço cedido para escolas estaduais, correto? Correto. O governo do estado cedeu, né, uma boa parte de umas salas que estavam desativadas para o ensino médio. Aham. E, além disso, também atividades culturais, feiras e tudo isso acontecem dentro do estádio? Ao lado externo. Ah, tá, ao entorno. Ao entorno da arena. Complexo da arena. Isso. Compreendi. Em torno do complexo. Todos os finais de semana? Todos os finais de semana. Aí, quem quer passear, andar de skate, de bike, essas coisas, né? Aham. Sempre tem. Ah, perfeito. É uma otimização do espaço, né? Hoje aqui em Porto Alegre nós temos os dois principais estádios, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Acontecem shows, eventos, mas nós não temos essa otimização para feiras, momentos culturais, só shows específicos, né? E privados, claro, que acontecem nos grandes estádios. E também não há essa ligação com a Secretaria de Educação do Estado para que houvesse essa cedência para salas de aula, né? Então, achei interessante conhecer essa realidade do estádio de lá. A Arena Pantanal, ela no momento, ela não está cedida para shows, eventos, por conta que o Cuiabá está na Série A, é um time novo, né? O Cuiabá foi fundado em 2001, é um time novo, então a gente tenta preservar o ambiente para não estragar a grama, não estragar as arquibancadas, enfim. Então, a gente ocupa a área externa para eventos. Qualquer tipo de evento, a gente pode utilizar a área externa, mas interno não, interno é só para jogos. Kelly, e me conta agora o que tu achou de Porto Alegre? Como que foi a tua vinda para cá? O que tu sentiu da nossa cidade? O que tu leva de Porto Alegre para Cuiabá no teu coração e nos teus olhos? Olha, eu levo coisas boas, conheci pessoas maravilhosas, fui bem recebida. Uma cidade que eu pretendo voltar novamente para passear os lugares que eu não fui por conta da chuva e do frio, porque eu sinto muito frio, né? Sou de Cuiabá, lá é muito quente. Pegar outra estação, vim para cá outra estação, mas eu levo muito aprendizado. Muito aprendizado, uma cidade muito histórica. Muito histórica. A mobilidade da cidade te agradou? Muito, muito. Uma cidade limpa, calçadas limpas, bem amplas, ruas amplas, né? Pelo menos os lugares que eu andei, que eu passei, tudo revitalizado, tudo bonito, tudo organizado, com seus lixinhos, tudo bonitinho. Totalmente diferente. É uma capital que tem muito para crescer ainda, mas assim, no sentido, quando eu digo crescer, né? Desenvolver, ampliar mas no sentido assim, porque vocês aqui já são bem desenvolvidos em vista de outras capitais. Eu acredito que o gaúcho, eles são muito exigentes. Eles são muito exigentes. Então, olha aí, povo gaúcho. Então, eles gostam das coisas mais organizadas, são mais organizados, não deixa para depois. Olha, que percepção interessante para quem vem de fora, né, ouvir isso. E o cuiabano não. O cuiabano, se deixar, ele dorme na rede igual baiano. Ah, mas é uma maravilha, né? É uma maravilha. Mas, realmente, Porto Alegre, eu ainda tenho vontade de conhecer Cuiabá, como te falei, não conheço, não posso fazer esse bate-bola agora exatamente contigo de igual para igual, porque tu está conhecendo a nossa cidade. Mas, quem sabe, quando eu for para lá, a gente grava numa outra oportunidade, né? Mas, sobre Porto Alegre, realmente, é uma cidade que tem muito a oferecer. É uma cidade interessante, aconchegante, com seus detalhes muito especiais mesmo. Mas que ainda tem muito o que ser desenvolvida. E nessa área da acessibilidade, que é a proposta que
que eu abordo, justamente por eu ter a deficiência, ser uma usuária dos recursos de acessibilidade no dia a dia, eu posso observar que Porto Alegre tem algo, já tem o seu plano diretor. Por alguns anos e algumas gestões, nós pudemos contar com a Secretaria Municipal de Acessibilidade, que conseguiu implementar políticas públicas e desenvolver diversas ações que acontecem até hoje, que estão em andamento até hoje. Infelizmente, na gestão passada, nós perdemos essa secretaria como pasta, né, de secretaria, e hoje é uma coordenação de acessibilidade dentro, uma diretoria de acessibilidade dentro da pasta do desenvolvimento social, mas que segue mantendo as suas ações. A gente estava falando aqui das praças, né, e aí eu me lembrei que Porto Alegre tem o projeto de acessibilidade nas praças e parques públicos. Então, nós temos equipamentos nos parques para as crianças, sabe? Aqui a gente chama de pracinha, não sei como vocês chamam lá, mas nos parques, assim, os brinquedos para as crianças. E aí, alguns equipamentos e brinquedos são acessíveis para pessoas com deficiência física, para cadeirantes. A gente tem o plano que implementa o piso podotátil. É claro que ainda não temos nem perto do quanto deveríamos ter e gostaríamos, né, que é o piso para pessoas com deficiência visual, para o melhor deslocamento, as botoeiras sonoras também, que servem para as pessoas com deficiência visual atravessar a rua. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Fundo da Pessoa com Deficiência, né, que é direcionado para esse tipo de ação, de providência, de legislação. Então, eu queria te perguntar se tu sabe me dizer o que Cuiabá, nesse sentido, oferece também da área da acessibilidade. Se tu conhece o Conselho Municipal, se existe o Conselho Municipal, se existe uma secretaria ou uma coordenação de acessibilidade, se tu costuma ver pessoas com deficiência, tanto física quanto auditiva, visual, intelectual, circulando pelas ruas de Cuiabá, se tu observa isso, se tu observa que a acessibilidade lá funciona, né, no transporte público, no direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Temos sim. Cuiabá a gente temos associações, né, que tomam conta dessas pessoas com deficiências. Hoje, Cuiabá tem mais de 60 mil pessoas com deficiência em todos os sentidos. Temos alguns problemas, temos com transporte públicos, né? Não são todos. Foram entregues cerca de 100 ônibus adaptados, mas hoje, se a gente for olhar, não temos 30 funcionando normalmente. Né? Sempre com um estragou, quebrou. Então, tem sim dificuldade, mas cada dia que passa, os vereadores com a Câmara até semana passada, o presidente da Câmara de Cuiabá, o Chico 2000, reuniu junto com o conselheiro do TSE para estar conversando a respeito disso, para ampliar tanto para os cadeirantes, deficientes visuais, idosos, colocar mais plataformas para esse tipo, né, na passarela, rampas, calçadas, as calçadas de lá, algumas, tirando o centro, mas se você pega um bairro central, uma região assim, tem a calçada quebrada. Não tem rampa de acesso. Tem rampa. Então, é um sofrimento para essas pessoas, né, que precisam e necessitam. Então, assim, acredito que a partir da próxima gestão, que deu uma parada agora, mas vai começar novamente. Já foram construídas várias rampas, vários acessos. Não vou dizer para você que não. Supermercado, essas coisas mais privadas, são todas adaptadas. Sim, porque é garantido por lei, né? Isso, aí a legislação obriga realmente que disponibilize de acessibilidade. Isso aí são todas adaptadas. Isso aí não tem que reclamar. Mas o órgão público, a gestão pública, que tomam conta dos bairros, o centro, ainda tem muita falha. Os espaços internos, normalmente, por serem de responsabilidades individuais, assim, tanto públicos quanto privados, são mais fáceis de serem adaptados, né? Tanto para o atendimento, que passa na acessibilidade atitudinal, para que tenha essa prática de convivência com as pessoas com deficiência, quanto para a questão arquitetônica, de adaptação de escadas, elevadores, banheiros adaptados.
se torna mais fácil quando se fala de um ambiente interno. Agora, quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala das ruas, das vias, né, o desafio é muito maior. Muito. Porque o espaço é extremamente mais amplo. Mais amplo. Então... Mas hoje, em Cuiabá, as praças, as orlas, qualquer coisa que for referente à população que tem acesso ao mercado municipal, todas já estão com rampa, todas já estão adequadas à acessibilidade. Uhum. Então, idosos, crianças também, em questão também do deficiente visual. Uhum. Hoje já está mais adaptado, né? Já temos olhares diferentes, de vereadores com olhares diferentes para essa acessibilidade com essas Quantos pessoas. vereadores tem na Câmara de Cuiabá? 24. Tem algum vereador com deficiência que tu saiba? Não. Não sabe temos. ou não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Olha aí, Cuiabá. Não tem. Cuiabá precisa de representação nessa área também, porque quando a gente fala sobre as pautas, sobre as temáticas, a gente precisa de quem tenha voz por elas, né? Por essas pautas. Então, a representatividade é importante. Como tu me relata, acredito que o movimento pode-se dizer que ele é organizado lá. Ele não é invisível. Não, ele existe não é invisível. um movimento de pessoas com deficiência, existe um olhar sobre acessibilidade, mas, claro, ainda não é tratado como uma prioridade, como na maior parte dos lugares, né? Principalmente aqui no Brasil. Isso. Temos uma associação lá que ela entrou com um projeto Circuito Capital. Esse Circuito Capital, eles estavam pegando monumentos dali da região de Cuiabá, histórico, centro histórico de Cuiabá, pessoas que já passaram por ali, Maria Taquara, o Parque Mãe Bonifácia, que tem o nome da Mãe Bonifácia, fazendo esses monumentos em audiovisual para pessoas com deficiências. Sim. Audiodescrição, isso, né? Isso. Acessibilidade Então, comunicacional. Eles criaram esse museu onde essas pessoas podem ir lá e pegar. Retirar o fone isso. de ouvido com o aparelhinho, com audiodescrição, descrevendo os monumentos. Exatamente. E podem também tatear os monumentos, é isso? Exatamente. Isso é importante. Esse foi recente. Isso é importante. Esse foi recente. Então, são cerca de 28 os monumentos. Olha. Muito interessante. É uma coisa nova, né? Que foi adaptada por uma associação de um projeto. Uma associação de pessoas com deficiência visual. Exatamente. Legal. Que teve apoio do governo do estado, da prefeitura, da assembleia. Sim. É importante que seja feita essa relação, essa parceria entre o poder executivo, o poder legislativo, a sociedade civil, representada pelos conselhos, representada pelas associações, pelas instituições, já que no poder público a gente ainda carece muito de representações ligadas com a pauta e com a causa. Aqui em Porto Alegre também, nós temos 36 vereadores e vereadoras e nenhum atualmente possui deficiência. Nós temos representações que tomaram essa bandeira, que abraçaram essa bandeira, mas que não necessariamente são lideranças da área, né? E tem um lema que fala, nada sobre nós sem nós. É importante que a gente esteja atuando e ocupando todos os espaços, nós, mulheres, nós, pessoas com deficiência, inclusive na política. Então, vou te dizer, Kelly, que para mim é uma honra ter te tido aqui, conversar contigo nesse episódio da Acessibilidade em Alta. Tu, uma mulher jovem, que também enfrentou os teus desafios na carreira profissional, que escolheu a política como meio de transformação, que se dedica para isso, né? Então, essa troca para a gente é bastante especial. Porto Alegre fica muito feliz em ter te recebido. Espero que tu venha mais vezes, que tu tenha sido bem recepcionada por todos nós e que a gente possa se encontrar novamente e que a alta política possa se espalhar também por todo o Brasil para que a gente tenha ainda mais qualificação nessa área. Eu que agradeço, Gisele, o convite. Eu agradeço a companhia, né, desses dias que eu fiquei por aqui, por Porto Alegre. Estou levando na bagagem muita experiência, né, uma experiência diferente da região do Sul para o Centro-Oeste. E pretendo voltar, sim. Pretendo voltar para Porto Alegre sem o frio e sem a chuva. Sem o frio e sem a chuva, para ver o pôr do sol, para trazer a tua filha também para passear, porque, também, além de tudo, é mãe. É mãe, sou e mãe. temos mais essa jornada, essa missão a cumprir como
como mulheres e mães e profissionais. Exatamente. Obrigada, viu, Kelly? Eu que agradeço. E a gente encerra aqui mais um episódio do nosso Acessibilidade em Alta. Se esse conteúdo foi relevante para ti, se vocês se identificaram, a gente pede também que compartilhe com as pessoas para que a gente possa multiplicar a causa da acessibilidade, para que a gente possa levar adiante também a alta política e a qualificação na área da política, a transformação na vida das pessoas. Espero que esse episódio, esse conteúdo se espalhe por Cuiabá, se espalhe por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul, pelo Mato Grosso e todo o Brasil. Muito obrigada por acompanharem a gente.